Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É bom poder estar na casa de Deus, para nós juntos adorar o Senhor e glorificar o nome de Jesus. Pode sentar, adorando a Deus. Quero só falar aqui aos irmãos que o nosso presidente, pastor Cirso, ele ainda não se despediu da cidade de Indaial, tem um monte de compromisso ainda a ser resolvido. Ele também é o vice-presidente da Caixa, visto que a convenção viajou, hoje ele é o presidente interino também, tem as suas responsabilidades, está acertando algumas coisas lá, antes de vir definitivamente para Içara. Então ele nos deixou aqui junto, todos nós, para fazermos o trabalho do Senhor. E acredito que Deus continuará nos abençoando aqui. Porque esta obra aqui é do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós estamos aqui para adorar Jesus. Quem veio aqui só para adorar Jesus, agradecer Jesus pela oportunidade que tem de, nas terça-feira, poder estar aqui na igreja para adorar o Senhor. Ele assumiu a igreja aqui na sexta-feira, acho que a maioria todos estiveram no culto aqui na sexta-feira, e já trabalhou bastante esse final de semana, saímos juntos, fizemos reunião no domingo à tarde com os obreiros integrados, ele esteve se inteirando de todos os assuntos. Acreditamos na bênção de Deus, Deus está no controle de tudo. Amém, meus irmãos? Eu quero fazer leitura da palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 18. Capítulo 18, versículo 30 a seguir. 18 de 1 Reis, e o versículo 30. Esse texto aqui, muito conhecido, muito pregado também por muitos, e caiu no meu coração para me falar deste assunto. Quero me prender em alguns pontos que com certeza vai nos ajudar a servir o Senhor e a fazermos a sua vontade, cada vez mais. Quem achou diz amém. Diz assim a Bíblia, 18:30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjar, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus,
e que fizeste tornar o teu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém, irmãos? Oh, glória! Todos nós somos conhecedores desse texto, desta passagem da palavra de Deus, muito bonita e muito importante. Todos nós conhecemos que Acabe era o rei em Israel, e segundo a palavra de Deus, esse homem conduziu o povo aos maus caminhos, e fez tantas coisas maiores do que os outros reis que foram antes dele, de coisas erradas que ele praticou. E casou-se com uma estrangeira por nome Jezabel, que todos os irmãos são conhecedores da história, e passou a adorar, a se curvar diante de um Deus chamado Baal, e fez com que o povo de Israel começasse a ter dúvida do Deus de Israel e também daquele altar que eles tinham edificado ao Deus Baal. E o povo já estava confuso, já não sabia mais se realmente o Deus de Israel era o Deus que tinha o domínio sobre todas as coisas. E aí Elias lança um desafio para mostrar à nação e aos filhos de Israel quem realmente era Deus, quem realmente Deus o era. Elias convoca o povo, e então ele lança o desafio aos profetas de Baal, 400 profetas, todos nós somos conhecedores, e ele inicia ali um desafio: o Deus que responder, nós vamos oferecer um sacrifício, vamos fazer um altar, vamos matá-lo no novilho, vamos colocar diante do altar, e o Deus que responder com fogo, esse realmente é Deus. E então os profetas de Baal aceitaram o desafio, fizeram o altar, e Elias deu a permissão para eles: pode clamar ao Deus de vocês. E eles começaram a clamar ao Deus Baal. Pela manhã, clamaram ao Deus de Baal. Chega perto do meio-dia, eles continuam clamando e gritando e chamando e pedindo para que Deus, o Deus deles, viesse responder. Chegando perto de meio-dia, Elias disse: talvez ele foi descansar, não está por aí, talvez esteja dormindo, talvez ele esteja descansando, por isso vocês precisam gritar mais alto. É interessante essa história, a convicção do profeta, a convicção do Deus que ele servia, é o que nós precisamos ter, essa convicção do Deus que está conosco, meus irmãos. E quando eles viram que não tinha mais jeito, se cortaram, subiram no altar, fizeram tantas coisas, e não teve jeito. Deus Baal não poderia responder. Deus feito pelas mãos dos homens não responde. Deus ao quem os homens colocam como Deus, esse não pode fazer nada. Então eu olho aqui nesse texto, no versículo 30, que eu li da palavra de Deus, quando Elias vai então fazer a sua parte, a primeira coisa que Elias faz é: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Veja o interessante da palavra de Deus. Vejo nesse texto aqui, para que Deus venha responder às nossas orações, para que Deus venha operar no nosso meio, nós precisamos obedecer.
Sem obediência, impossível Deus agir na nossa vida. Elias convoca o povo e diz: ei, eu quero chamar vocês. Vinde, chegai-vos a mim agora. Eu quero provar para vocês quem é Deus aqui em Israel. Aleluia. A obediência, meus irmãos, ela fala de muitas coisas. O altar, interessante que quando Elias chama o povo, chegai-vos a mim. Todo o povo chegou a Elias. E eu acredito que a Bíblia não fala, mas eu acredito que Elias chega para o povo e diz assim: vocês estão vendo o altar? Sim, está desarrumado. O altar não está certo. Deus não ouve quando nós não colocarmos tudo no seu devido lugar. E uma das pedras que Elias queria colocar ali era obediência. Você quer que Deus venha agir ao teu favor? Você precisa obedecer a palavra de Deus. Aleluia. Diferente de alguém que prega por aí, em especial a doutrina dos calvinistas, né? E João Calvino. E eles dizem que uma vez salvo, salvo para sempre. Só que a salvação não é assim. Não é uma vez salvo, salvo para sempre. Cita um versículo que o Senhor veio para o seu povo, quer dizer, o seu povo era aqueles que eram os escolhidos. E se aí eu acreditar dessa forma, eu estou crendo num Deus injusto. Um Deus injusto. Num Deus que olha para os seres humanos e diz assim: ó, eu vou mandar o meu filho para morrer por aquele determinado povo, naquele, aquele e aquele outro. Não. O Deus que eu sirvo, meus irmãos, é um Deus que não faz acepção de pessoas. Que a Bíblia diz que está lá, que é o texto áureo da Bíblia, 3:16, né? Porque Deus amou um povo. Porque Deus amou os brasileiros. Porque Deus amou os americanos. Ou só Israel? Não. A Bíblia está dizendo: porque Deus amou o mundo, indistintamente de cor, de raça, de grau, de escolaridade, se é sábio ou não. Deus amou os seres humanos e veio para que todos os que nele crê sejam salvos. Aleluia. Aí, para que eu possa ser salvo, primeiro passo, eu reconheço Jesus como meu Salvador. Segundo passo, vou provar que eu aceitei Ele. Vou obedecer Ele. Vou obedecer a sua palavra. E no momento que eu passo a obedecer a sua palavra, Deus passa a me ouvir. Deus passa a estar do meu lado. Jesus está na minha vida no momento que eu passo a obedecer a sua palavra. Se quando Elias tivesse clamado ao povo dizendo: chegai-vos a mim, e o povo ficasse de fora, o povo ainda não tinha entendido. Mas quando o povo viu que Baal não tinha feito nada, quando Elias convocou, ele disse: vamos lá, vamos obedecer para ver o que é que vai acontecer. Se você obedecer, pode ter certeza, Deus vai agir na tua vida. Vai agir na tua vida. Outra coisa interessante, que está no versículo 31. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó. Interessante essa passagem aqui. Ele pega as 12 pedras que vai colocar no altar. Vejo aqui uma coisa fundamental. As 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, as 12 tribos de Israel, que precisavam estar unidas, com o mesmo sentimento, olhando para o mesmo alvo, para que Deus pudesse responder. Entendo aqui então, que o altar, ele precisa ser formado primeiro, pela obediência. Segundo, pela união.
Sem a união, Deus não pode nos ouvir. Sem a união, Deus não pode agir na nossa vida. Quando Elias toma essas 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, pois Israel era a nação que representava Deus na terra, para que os outros pudessem ver Deus por intermédio da nação de Israel. Se a nação estivesse desunida, se a nação tivesse dividida, automaticamente não representariam Deus para os demais. Então Elias vai lá e pega as 12 pedras e diz assim: sabe como é que funciona? Sabe como é que Deus nos atende? Sabe como é que Deus nos ouve? Quando nós estivermos unidos, então Deus vai nos ouvir. Aí Elias pega, coloca as 12 pedras, que simboliza a união. Se nós olharmos para a Bíblia, nós, meus irmãos, precisamos olhar para o mesmo alvo. Amém, meus irmãos? Nós estamos aqui porque temos certeza que Deus está aqui, não é verdade? Porque acreditamos que Deus vai nos ouvir. Aleluia, caminhamos para o mesmo alvo. Quando nós olhamos para a Bíblia, o próprio Jesus disse: quando tu trouxeres a tua oferta diante do altar, e ali no altar tu te lembrares que alguém tem alguma coisa contra ti, nem adianta oferecer a tua oferta. Se você não estiver unido, se não tiver união, se você não estiver em paz com todos, se você estiver puxando para o lado, se você está numa igreja e ao mesmo tempo contrariando contra ela, você está puxando para o lado, de forma alguma Deus vai responder na tua vida e você será abençoado. Aí o que é que Jesus ensina? Vai lá reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois tu vem e oferece o sacrifício. Amém, meus irmãos? A pedra da união no nosso altar não pode faltar. Aí se eu chegar diante de Deus, a minha vida não está de acordo como Deus quer, o meu altar está desarrumado, o meu altar está com falta de obediência, o meu altar está desunido, como Deus pode me abençoar? De forma alguma. Aleluia. Vamos olhar para a Bíblia? Vamos olhar para a Bíblia? Para nós entendermos, meus irmãos. O que é que Paulo ensina aos coríntios? O que é que Paulo ensina? Nós vamos trazer esse ensino para a igreja. O que é que Paulo ensina? Está aqui no capítulo 12 e o versículo 12. Aleluia. Que diz a palavra de Deus? 12:12. Porque assim como o corpo, olha só, é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Paulo está falando da união, da unidade, de como caminha a igreja. E ele disse: e assim é Cristo também, pois todos nós, Paulo está dizendo, Deus está falando, todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. O que é que Paulo está nos ensinando? Para nós vivermos unidos. A igreja é o corpo. Se nós continuarmos lendo esse texto aqui, nós vamos ver que Paulo está dando exemplo, que se a orelha disser para o olho, porque não sou olho, então não sou do corpo? Não, mas cada um esteja no seu devido lugar. O problema é que muitas das vezes tem pessoas que querem ser aquilo que Deus já não determinou que ele fosse. Eu preciso estar dentro do meu lugar, aonde o Senhor me colocou, e então eu faço parte do corpo, e sou feliz porque sirvo um Deus que é todo poderoso. E o cabeça é Cristo, porque essa igreja caminha, aleluia, mas quem coordena ela? É o Senhor Jesus. É Jesus que coordena ela. Se nós olharmos para a palavra de Deus ainda,
no versículo, eu vou ler o versículo 24. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, quando muito mais honra ao que tinha falta dela. Paulo está falando ali dos membros do corpo. Agora ele entra no versículo 25, que eu acho interessante. Para que não haja divisão no corpo, mas antes, tenham os membros igual cuidados uns dos outros. Amém, irmãos? Falando da unidade, eu preciso, a minha cabeça coordena para que o meu corpo seja dirigido, mas só pode acontecer isso quando eu tenho raciocínio, que é a minha mente sã. Então, automaticamente, eu sou guiado por ela. Quando a igreja é caminhada pela mente de Cristo, ela caminha aonde Cristo quer que ela vá. Amém, irmãos? Agora, se eu puxar para o lado, se eu tentar desviar, eu estou causando desunião. Aí é o que Paulo diz assim, ó. De maneira que se um membro padece, olha só, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Vale um amém ou não, irmãos? Agora, só uma pergunta aqui. Você já viu pessoas chorarem com os que choram? A Bíblia diz, chorai com os que choram. E não se alegrem com os que se alegram. É assim? Não, né? A Bíblia diz assim, chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Tenho dito que às vezes é mais difícil se alegrar com os que se alegram. Tenho visto isso, que é mais fácil chorar com os que choram. Porque quando você vai diante de uma pessoa que está passando por um problema sério, você se sente até um pouco melhor do que ele. Então é mais fácil você chorar com ele. Você se sente grande. Você olha para a pessoa, se compadece um pouco dela, chora um pouco com ela e diz assim, coitado, e vai embora. Agora, quando uma pessoa é abençoada por Deus, quando você veja uma pessoa sendo destacada, quando você veja uma pessoa sendo honrada, quando você veja uma pessoa, Deus dando a ela, seja lá na sua vida profissional, seja lá onde for, dificilmente alguém chega para ela e diz assim, que bom, que coisa boa, Deus está abençoando você. Aí muitos que não fazem parte do corpo, dizem assim, o que é que está acontecendo com ele? Será o que é que houve? Tem alguma coisa aí. Acredito que isso aí ele está aprontando. As coisas não acontecem assim não. Difícil se alegrar com os que se alegram. Mas a Bíblia Sagrada ensina, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Nós somos um corpo, irmão. Nós precisamos, quando ver o nosso irmão sendo abençoado. Eu ouvi não faz muito tempo, vocês podem até pensar que não. Membros da igreja, que disse assim, rapaz, quando eu vi, o camarada lá comprou um carro, e olha o carro que ele comprou, né? E essa pessoa disse, olha, na hora eu não acreditei, até fiquei assim um pouco triste, sabia? Fiquei um pouco triste, você ficou triste porque ele comprou um carro daquele? Ele disse, porque, Deus abençoe, eu venho lutando tanto. Se misericórdia, irmãos. Faça um exame de consciência. Você está ligado no corpo de Cristo? Você se alegra quando uma está se alegrando, irmãos? Você se alegra quando Deus levanta alguém para cantar, louvar o nome de Jesus, e o seu louvor sai perfeito. Você olha para Jesus e diz, obrigado, Jesus, por aquele que louva o teu nome. Ou muitas das vezes o outro que canta também diz assim, meu Deus, está cantando melhor do que eu. Ou alguém que prega, meu Deus. Ei, irmãos, tudo aqui é para glorificar o nome de Jesus. Nós somos um corpo. E Deus opera quando nós estamos ajustados. Quando alguém sofre, todos nós sofremos. Quando alguém se alegra, todos nós se alegramos. Quando a igreja triunfa, todos nós triunfamos.
Aleluia! Você quer que Deus responda às suas orações? Entra pelo caminho da Bíblia, da palavra de Deus. Não adianta clamar ao Senhor. Se Elias chega lá diante do altar, olha o altar desarrumado, uma pedra para um lado, pedra para o outro, ele diz: pode deixar, nós vamos orar e Deus vai responder. Não adiantava, ia fazer igual os profetas de Baal. Vai se rasgar e se cortar, porque não adianta sacrifício se não estiver enquadrado na palavra de Deus. Não adianta. Eu preciso obedecer a palavra do Senhor. Eu preciso viver a Bíblia. Eu preciso amar os meus irmãos. Eu preciso ter uma unidade. O problema é que quando tem muitos que se reúnem, misericórdia, porque aqui não tem, né, irmãos? Nós somos um povo abençoado. Aleluia. Que serve o Senhor Jesus. Que estamos juntos, olhando para o mesmo alvo, buscando a mesma coisa, que é herdar o reino dos céus. Aleluia. Sabe o que diz o versículo 34? Ainda de 1 Reis, capítulo 18. Diz assim, ó. E disse, Elias está dizendo, pegou, chamou o povo, olhou o altar desarrumado, arrumou o altar. Disse, sabe como é que Deus responde? Como é? As coisas têm que estar assim, ó. Nós somos uma nação unidas. Vocês entenderam agora? O povo, sim. Então agora vocês peguem, enchem de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazei-o segunda vez. E o fizeram. Fazei e o fizeram segunda vez. Disse ainda, fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e enchia até o rego e encheu de água. Agora eu vejo que talvez os que estavam com Elias disseram, esse homem está doido. Esse aí está doido. Ele agora consertou o altar, estava tudo sequinho, tudo certinho, ficava até fácil de pegar fogo. Agora ele pega e manda encher de água, molhar o altar, a ponto de encher o valinho, o valo que eles tinham feito em volta do altar, aquele rego encheu de água, que transbordava. O que é que Elias queria mostrar com isso? Convicção do Deus que ele servia. Elias estava dizendo para o povo, não importa a maior dificuldade que nós passarmos, quando Deus entra na nossa vida, o impossível torna-se possível. Era isso que Elias queria, que o povo entendesse, que muitas das vezes nós não entendemos. Muitas das vezes nós reclamamos. Faça agora uma reflexão. Quando você passou por dificuldade, não teve horas que você duvidou? Quando você enfrenta algumas situações e você não veja uma esperança. Elias estava dizendo assim, agora vocês viram. Está tudo molhado, tá, né? Aqui o valo em volta está cheio de água, né? Está impossível pegar fogo, né? Impossível. Então chegou a hora que o nosso Deus vai responder. Aleluia. Nós precisamos entender que para Deus não existe impossível, porque todas as coisas, o escritor aos Hebreus disse, são possíveis àquele que crê. Quem crê? Quem crê? Aleluia. Deus está aqui nesta noite para abençoar a tua vida. O Senhor está aqui nesta noite para dizer que o impossível não é nada para Deus, se você crê nele. É preciso nós usarmos esta fé que Elias usou, de chegar e ter a coragem de fazer tudo isso, e disse, agora vocês vão ver como é que Deus vai agir. A pedra
da confiança, às vezes está fora do altar. E aí Deus não responde. Aí nós vamos orar, oramos, mas estamos orando e a nossa mente está no problema. Estamos orando e estamos vendo a situação, tentando ver um escape. Isso é incerteza. Isso é dúvida. Isso é falta de fé. E Deus não pode responder a nós se nós vivermos assim. Nós precisamos saber que Ele nos ouve, irmãos. A Bíblia diz assim: se vós, o próprio Jesus, estiverdes em mim, e as minhas palavras aqui, estiverdes em vós, então vocês podem pedir tudo que vocês quiserem e será feito. A Bíblia é verdade, sim ou não, irmãos? Aonde está o problema muitas das vezes? É em Deus ou em nós? É que nós não sabemos o querer de Deus. Nós não entendemos. Nós olhamos para nós e questionamos. Mas quando nós olhamos para Deus e sabemos que Ele é o dominador de todas as coisas, soberano, eu não me preocupo com amanhã, porque eu sei que Deus está no controle de tudo. Agora, se a minha vida está desajustada, aí é momento de eu me preocupar. Eu preciso estar dentro da palavra de Deus. Quantos estão entendendo a mensagem aqui hoje? Você está entendendo, irmãos? Para que o Senhor possa nos ouvir, para que o Espírito Santo de Deus possa agir na nossa vida. Quando nós falamos de obediência, e foi lido aqui hoje, sobre a oferta, e alguém chegou na escola dominical, esses tempos aí. Alguém disse assim: se você pregar que você ofertar, você vai ganhar, isso é heresia. Eu disse: mas a Bíblia está dizendo lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 6 a seguir, que quando você vai semear, se você pega um punhadinho de feijão ou de arroz, e você vai semear só aquele punhadinho, você vai colher bastante ou só a quantia que você semeou? É isso que a Bíblia está dizendo. Você vai colher a quantia que você semeou. Se vingar tudo, se nascer tudo. Aí se você pegar um saco e semear uma roça, onde é que vai a colheita maior? É que semeou um punhadinho, uma mão ou um saco de semente? Quem é que colhe mais? E o que é que a palavra de Deus está dizendo aqui? A palavra está dizendo que quem semeia pouco, pouco colhe. Quem semeia muito, muito colhe. E aí depois ele faz nós analisar, para ver o tamanho da semente que nós temos, se temos condições. E semear com alegria. E o que é semear com alegria? Certeza que Deus vai estar no controle e eu vou colher. Aí, existe também, aqueles que eu estou falando um pouquinho de obediência, agora vou voltar um pouquinho àquele texto, vou falar um pouquinho sobre o dízimo. E tem muitas pessoas, porque quando se fala em obediência, também fala em dízimo. Tem muitas pessoas que trazem o dízimo e querem colher em seguida. E você sabe que quando você planta, tem o tempo da colheita, sim ou não? Tem o tempo. E se você só plantar e não cuidar, também não colhe. Você precisa plantar e precisa cuidar para você colher. Ou seja, eu estava esses dias pregando lá na congregação, o tempo passa rápido, e eu falei de um assunto muito interessante, de um assunto importante, que a Bíblia Sagrada fala que Jesus conta uma parábola, uma história, de dois homens que foram para a oração. Um publicano e um fariseu. E o publicano orava dizendo: Pai, graças te dou, porque não sou como esses aí, tal, como os demais. Jejuo 2 vezes na semana.
dou o dízimo de tudo quanto possuo, e volta para casa. E o publicano nem sequer levantava a cabeça, mas dizia: Pai, tem misericórdia de mim, porque sou miserável e pecador. Aí eu disse: acho que Jesus está errado nisso aí. Porque Jesus então é contra jejum, porque ele jejuava. Jesus é contra dízimo, porque ele dizimava. Jesus é contra jejum, irmãos? Ele disse que precisa orar e jejuar. Jesus é contra dízimo? De maneira alguma. Quando ele disse assim: fariseus, vocês que dizimam do cominho, isso e aquele outro, mas vocês não fazem o melhor, que é o amor. Vocês não têm, não praticam. Então, ou seja, não adianta eu semear se eu não tiver o mais importante, o amor, dentro do meu coração. O amor rega a semente, que ela vai crescer, e vai produzir na nossa vida. Amém, irmãos? Aí você vai ofertar, e você vai dizimar, temperado com a coisa mais importante, o amor. Amém, irmãos? Porque se você der o dízimo só para colher, não vai colher. Se você der a oferta só para colher, não vai colher. Agora, se você der com alegria, glorificando, não esquecendo de amar o próximo, de ser unido, de obedecer a palavra, de viver a palavra, sem que você menos espera, Deus vai começar a fazer fluir na sua vida, e você vai ser abençoado. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Aleluia. Vamos orar. Aleluia. Tem alguém aqui que quer uma oração? Quer receber uma bênção de Deus? Quer receber algo do Espírito Santo de Deus na tua vida? Aleluia. Eu queria te convidar a chegar diante do altar aqui. Deus vai responder a nossa oração aqui hoje. Deus vai responder a nossa oração aqui hoje. Aleluia. Se o altar estiver certo, Deus vai responder a nossa oração. Deus vai nos abençoar, Deus vai nos ajudar. Se o problema for difícil, talvez impossível de ser resolvido para você, eu quero dizer que para Deus não tem problema impossível. Ele está aqui nesta noite para cuidar da tua vida, abençoar você e te dar vitória. Oh, glória! Louvado seja o nome de Jesus. Vem receber a oração agora. O Senhor está aqui. Tem fogo aqui, tem fogo no altar. Tem fogo no altar. Tem fogo no altar para consumir todo o impossível, para desfazer tudo aquilo que não presta, para levar aquele teu pedido diante do Deus, e Ele vai responder à tua necessidade e vai te abençoar nesta oportunidade. Presbítero irmão Ricardo, chega aqui, vem aqui orar. Aleluia, Deus com certeza vai nos abençoar aqui nesta noite. Vamos acreditar no milagre, vamos acreditar no poder de Deus. Aleluia. Maravilhoso Deus e Pai. Oh, papaizinho querido, nós te louvamos nesta noite pela oportunidade tão rica, tão maravilhosa que o Senhor nos concede mais uma vez, de estarmos na tua presença nesta noite para te adorar, para te louvar, te exaltar, Senhor, ouvir a tua voz nesta noite, papai. Oh, a tua palavra foi pregada, foi ministrada nesta noite. Que possamos, Senhor, guardá-la nos nossos corações nesta noite, porque sabemos, Deus, temos certeza que Tu és um Deus do impossível. Oh, quando pensamos que não vamos conseguir, que não vamos chegar, o Senhor entra com providência, porque o Senhor é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o médico dos médicos, e nós temos certeza que nesta noite o Senhor está aqui neste lugar. Oh, o Senhor está aqui conosco, Senhor, para abençoar de uma maneira especial, de uma maneira gloriosa nesta noite a cada um de nós, Senhor. Muito obrigado, papai, pelos teus filhos, Senhor, que aqui estão nesta noite. Vai abençoando, Senhor, porque Tu conheces o coração de cada um, Senhor. Tu sabes, Senhor, da necessidade de cada um que aqui se encontra nesta noite. Papai, nós te louvamos
Te agradecemos porque temos certeza, Senhor, que Tu estás trazendo vitória para cada um de nós nesta noite, porque cremos que nesta noite, Papai, o Senhor marcou este encontro conosco para abençoar-nos de uma maneira especial e gloriosa. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém e amém, Senhor.